Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje, dia 12 de julho, nós estamos de volta cultuando ao Senhor matutinamente. Agora pela manhã vamos celebrar o nome do nosso Deus. Para começarmos o nosso culto, vamos convidar o nosso irmão Carlos e a nossa irmã Maísa, família Carlos e família aí, para fazer uma oração invocatória pedindo a direção do Senhor para esse culto. Vamos ouvi-lo em oração. Graça e paz, igreja. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar pela abertura do culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, desde já o Senhor quer agradecer pela oportunidade, ó Deus. Vamos orar, ó Deus, pela palavra que será ministrada hoje, ó Deus, pelo pastor Jair, ó Deus, e que seja, ó Deus, uma palavra de encorajamento, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, para que nós venhamos, ó Deus, estar ligados na Tua palavra, ó Deus. Essa é a minha oração que eu faço no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Carlos. Deus em Cristo vos abençoe juntamente com Maísa e toda a sua casa. Um forte abraço. Temos alguns avisos para o culto de hoje pela manhã e nesse aspecto de avisos, nós temos aqui a relembrar os irmãos a chamada de vídeo, também é para discipulado, quanto também para os irmãos atuarem no encorajamento. Sempre na chamada de vídeo, faça questão de ler uma passagem das Escrituras com uma breve explicação e uma breve oração, encorajando aquele irmão e também trabalhando o aconselhamento que for necessário. Os irmãos, eu quero também encorajá-los a sempre desenvolver os cultos nos horários. A gente sabe que às vezes podemos sim ter algumas implicações no cenário de internet, depender também do processo das redes de internet. Então a gente precisa muito que os irmãos estejam atuando. Esteja orando também, a gente está com a ideia de adquirir alguns equipamentos para daqui uns dias a gente fazer com mais qualidade e ampliar a nossa proposta. Então, orem por isso. Agradecer aos irmãos pela maneira como os irmãos têm atendido as solicitações e no sentido de ajudas mútuas. Temos muitos irmãos sendo beneficiados pelos alimentos. Deus seja louvado e diga-se de passagem, nenhum dos irmãos da igreja, especificamente da igreja, tem deixado de ter a assistência quando assim nos procurado tem, ou aqueles que também já temos conhecimento, a equipe de ação social tem feito isso. Alguns irmãos que até têm tido dificuldade de vir, têm ligado para a equipe de ação social, Marinaldo, Binho, ontem ele foi à casa de alguns irmãos que pediram para que fossem lá pegar o material, trazer os donativos para a igreja. Deus abençoe a todos os amados irmãos, e vocês não sabem quanto esses donativos têm servido para a gente suprir as necessidades dos irmãos cadastrados, das pessoas cadastradas. Deus seja louvado, enquanto o Senhor vos beneficiar, ajude sim, continue ajudando. Ao mesmo tempo, queremos dizer e louvar a Deus, dizer aos irmãos louvar a Deus, porque de uma forma muito bondosa, o Senhor, mesmo nesse período de lutas e provações, tem suprido as necessidades no aspecto da manutenção da igreja. Tanto em todos os aspectos de pagamento das contas, viabilizando assim a fidelidade dos irmãos, por meio da qual o Senhor tem suprido as necessidades temporárias. São necessidades temporárias, porque só enquanto nós estivermos nesse corpo temos necessidade, porque logo após seremos supridos no Senhor. Então, eu quero agradecer aos irmãos pela o atendimento aos chamados, né? E tem suprido assim todas as necessidades e tem assim também suprido a necessidade para pagamento de todas as contas da igreja em todos os aspectos. Deus seja louvado por isso, a Ele a glória, pela fidelidade e dedicação de todos os amados irmãos. Quero agora também encorajar meus amados irmãos. Nós temos uma relação de irmãos e a proposta sempre quando lembramos essa relação de irmãos é dizer para vocês, e nós, a igreja, não esqueceu. Embora isso está sendo feito também por chamada de vídeo uns para com os outros,
Às vezes, quando eu ligo para um, às vezes, quando há necessidade de forma emergencial ir até a casa daquela pessoa, e a gente tem ouvido dos irmãos, com bom grado, o pastoreamento mútuo que tem sido feito pelos irmãos. Deus seja louvado. Hoje, nós queremos encorajá-los aqui, dando saudações específicas, Gaso e Nívia, nossos irmãos nosso irmão Gaso, daqui a pouco a gente vai ter um vídeo dele mostrando a sua declaração de fé. Gaso também chamado de Adilson, né? Mas a gente só conhece como Gaso, popularmente Gaso. Nossa irmã Mercedes, pessoal aí também de Rita Costa, lá de Camaçandi, nosso irmão Del e Tereza, lá de Camaçandi também, Adriana, Josafá, João, Rafael, Val, Selma e Felipe em Ilhéus, Selmo, Silvanice, Ellen, Emanuel e Selmil, hoje também, a gente sempre, uma vez que Selmo está aqui, hoje está inclusive aqui conosco, mas toda a família aí, o encorajamento no Senhor. Nosso irmão Rafael Sá, Nalva Rodrigues, Antônio e Damiana, ali em Salvador, lá no Brasil Gás, nosso irmão Jô, lá no Rio de Janeiro, e congregou com a gente esses dias, tivemos contato, ela encorajando também a mãe dela que está aqui em Valência e cultua conosco. Nossa irmã Lucinha, Gilvan e Giovanni, aqui também no loteamento Bahia. Temos um casal que esteve conosco dias atrás, Josué e Lucinha, também conhecida como Lúcia Calmunges. Ela cultua conosco, está em Minas Gerais. Um abraço aí para a irmã Lúcia e o irmão Josué. Camila, Morenita, toda a família aí, Mateus, Jéssica, também. Nossa irmã Dalila e Rianzinho, Deus abençoe essa família. Temos Niel, William e Mari, Silvanete, irmã Silvanete, aí que anda sempre com a irmã Juscelia, de seu Bernardo. Shell e Lucineide, é Lucineide, não é isso? Selmo? Lucineide. Deus abençoe, que eu faço uma troca também com esse nome aí. Nossa irmã Chica, também conhecida como Joséane, eu acho que é essa, né? Chica, que trabalha no calçadão ali. Madalena, Brunão, embaixador do rei aí. E Bernardo e Juscelia, meu irmão Bernardo e irmã Juscelia também. Thierry, é Thierry ou Thierry? Thierry, Bion? Thierry, Deus abençoe. Gaso e Nívia, já falei. Um forte abraço para esses irmãos. Nós queremos orar pelos enfermos na manhã de hoje. Eu vou pedir, Marcelo, se você puder colocar na legenda e ficar paradão. Não sei se é possível, mas tem muitos nomes, né? É tanta gente pedindo oração, mas a gente bota correndo mesmo assim. A ideia é que você também veja. Eu quero adicionar hoje a relação de oração a pedidos. Os irmãos estão fazendo vários pedidos no chat também, eles fazem, mas eu faço questão de colocar aqui durante o processo, diretamente no culto. O pai da irmã Silvana, ele está em Santo Antônio de Jesus, no regional, e está aguardando regulação para uma cirurgia de emergência. Então, eu peço aos irmãos que estejam orando pelo pai da irmã Silvana. Não sei se você lembra, Obinho, o nome, eu acabei esquecendo agora o nome do pai da irmã Silvana. Ela que trabalha no Bom Preço, mas orando pelo pai dela, a gente tem entendimento aí já. Vamos orar. Vou pedir ao irmão Marcelo, vem aqui orar por esses enfermos, enquanto essa relação está passando já por aqui. Enquanto a gente já está falando, essa relação está passando aqui, e Marcelo agora vai interceder por esses irmãos no Senhor. Oremos. Santo Deus e Pai gracioso, nós te louvamos, Pai, pelas vidas dos nossos irmãos e irmãs. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos sustentado pela sua palavra, obrigado. Tem nos sustentado por meio do teu Espírito, obrigado. Tem feito com que nós não venhamos a desistir diante das adversidades, diante dos problemas que esse mundo tem colocado diante de nós. Amém. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus cuidadoso, é um Deus amoroso, é um Deus que tem olhado por nós, mesmo que nós não sejamos merecedores. É verdade. Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que ainda há de fazer. Amém. E nós aqui, Senhor, intercedemos, Pai, por todos esses irmãos e irmãs
que se encontram enfermos neste momento, Senhor. Amém. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor restaure a saúde deles na medida da sua vontade. Tudo que esteja dentro dos seus planos seja recebido pelo nosso coração. Amém. Que os familiares também sejam fortalecidos, sejam fortalecidos dentro da sua palavra e tenham a certeza de que o Senhor fará, como sempre fez, o melhor por todos nós, Pai. Amém. Deus Que só o seja Senhor louvado. sabe o que é melhor para nós. O Senhor é nosso Criador, é aquele que sabe, que nos conhece pelo nome, sabe a quantidade até de fios que temos na nossa cabeça. Tudo o Senhor fará por nós dentro da sua vontade, Pai. É isso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Nós queremos também agradecer a Deus. Nós temos um esposo da irmã Débora que se recuperou. Temos também aqui a avó e o pai de Maísa que também foram recuperados. Nossa gratidão ao nosso Deus. Temos hoje, então, os aniversariantes da semana. Marcelo vai colocar uma relação aqui também boa, de 12 a 18, temos vários irmãos, Davi dos Santos, Eduardo, dia 12, dia 13, Claudiane, Manuel de Jesus Lacerda, Aldaci Moraes, a irmã Si, Caleb é o filho da irmã Iraildes e Vinícius, Helena Andrade da Conceição, né? Ellen, a verdade, Helena não, obrigado, Selmo, é Ellen Andrade da Conceição. Também lá na sua casa esse mês é Manuel e Ellen, né? Deus seja louvado. Esse povo aí que come demais, né? E principalmente na quarentena. Ellen e Emanuel. Eu, inclusive, ontem eu vi Emanuel e Emanuel está com a cara inchada já de tanto comer na quarentena. Dia 14 nós temos aqui a Cleide Evangelista, Maíse Santos, Maíse, a esposa de Carlos, né, que trabalha no G. Barbosa. Dia 15, Maria das Dores, de Gilson, não sei que ela tem duas datas, Maria das Dores, né? Eu acho que a data oficial dela é essa mesmo. Juliana Oliveira, Juliana é a esposa de Ademilton, dos meninos aí, Zaqueu, Daniel. Dia 16, Joína Oliva Mota. Dia 17, Josiane, essa Josiane é a irmã Chica. E dia 18, Loís Evangelista dos Santos, que é a filha de Cleidiano Julival. Parabéns! Eu quero orar por esses irmãos que vão fazer aniversário durante essa semana, desde hoje, dia 12, né? Até o dia 18. Pai, abençoe essas vidas. Obrigado por essas vidas louvarem o teu nome por cada um dia contado em tua presença. Dias ainda em um corpo pecaminoso, em um corpo corruptível, mas celebramos a vida em Cristo eterna que Ele já nos concedeu. Obrigado pela vida desses irmãos. Conceda-lhes a graça permanente do Senhor para o louvor da glória do nome do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Muito bom. No nosso canal, durante os cultos, tem muitos irmãos e queremos agradecer a todos esses irmãos. Enquanto aqui agora a gente está dando as boas-vindas para todos vocês, o nome de vocês aqui é muito nome, é muita gente, e a gente não vai conseguir assim pronunciar todos os nomes. Mas em louvor e gratidão a Deus pela sua presença em cultuar conosco, seu nome está aqui, seja bem-vindo. Pelo chat muitos irmãos estão fazendo isso e quero aconselhar inclusive os irmãos da equipe de recepção a fazerem isso, a conclamarem, dando boas-vindas aos meus amados irmãos aí. Sejam, pois, bem-vindos em Cristo Jesus. Esses dias nós tivemos vários novos irmãos acessando. Temos alguns irmãos que também participam lá do canal das devocionais de Marcelo, devocional em áudio, né? Eu acho que eu vi lá alguma coisa desse lá do canal de Marcelo, e alguns irmãos de São Paulo. E Reinan Mota, parece-me que é de São Paulo também, está sempre cultuando conosco. Temos outros irmãos lá de Fortaleza também que participam no canal da devocional, tem recebido também o link do culto e tem participado conosco. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus e Deus abençoe a todos os meus amados irmãos. Queridos, a igreja tem assim sido
contemplada pelo Senhor dia a dia. O Senhor tem acrescentado pessoas no hall de membros dos fiéis, no hall de membros da sua casa de oração. Dias atrás tivemos alguns irmãos decididos ao Senhor, Lúcia, Eduardo, Fátima, da irmã Maria de Lourdes. Hoje nós temos uma decisão do irmão Gazo. Gazo é conhecido também, é Adilson, mas Adilson dos Anjos, mas é conhecido entre nós como Gazo. A irmã Nívia, eu já estou há 25 anos na igreja, e desde quando aqui cheguei, a irmã Nívia aqui na fé, olha só, então vai fazer 25 anos agora, e ela orando a Deus pelo seu esposo, e agora o irmão Gazo está declarando a sua fé, junto com a sua companheira, irmã Nívia, que há 25 anos aqui na fé a gente tem acompanhado. Louvado seja Deus, irmão Adilson dos Anjos, meu irmão Gazo, conhecido como Gazo. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao hall de membros desta igreja, a congregação do Senhor. Nós nos sentimos felizes. Quem vai estar discipulando ele é Gilson e acho que Niel, né? Então, esses irmãos vão continuar sendo seu pai na fé, lhe ajudando, lhe encorajando na fé. Mas nós vamos ouvir a sua pública declaração de fé. Se fosse no culto presencial, você estaria fazendo isso aqui conosco, mas é culto online, presencial também, porque estamos presentes, mas virtualmente vamos ouvir a declaração do nosso irmão Gazo, sendo apresentado de uma forma muito satisfatória pela sua esposa, companheira, que durante muito tempo orou por sua vida. Vamos ouvir essa declaração de fé de Gazo, Adilson dos Anjos, confessando a Jesus Cristo como seu Salvador. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui nessa manhã, junto com o pastor Jair. Quero apresentar meu esposo, Adilson, popular Gazo, que fez a reconciliação dele diante de Cristo a semana passada. Estamos muito felizes por isso. Peço aos irmãos que continuem orando por nós. Graças e paz, meus irmãos. Estou feliz de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como meu grande Salvador. E estou muito alegre por isso. E orem por mim. Amém. Deus seja louvado. Então, quando você puder fazer uma ligação pelo grupo, ele já foi colocado no grupo de WhatsApp da igreja, então você já pode encorajar. E esses dias eu já vi Gazo lá, já postando muita coisa, feliz no Senhor. Deus seja louvado. A Bíblia diz que devemos nos alegrar quando pessoas declaram a fé em Jesus Cristo constantemente. Essa é uma razão da proclamação também do Evangelho pela igreja. Vamos para a nossa confissão, chamada confissão, com muita alegria, porque Gazo confessou seus pecados a Cristo, abandonando o mundo e vindo para o Senhor. E agora também vamos continuar confessando nossa fé genuína por meio da confissão de pecados. A Bíblia diz em Salmo 32:1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aqui então, ele está dizendo que feliz, abençoado é aquele que a transgressão é perdoada, o pecado é perdoado e cujo o pecado é coberto, ou seja, pela graça redentora de Deus em Cristo. Vamos orar por isso, confessando nossos pecados. Nosso irmão Selmo, ele vai fazer essa oração especificamente de confissão pelos nossos pecados. A graça e a paz, meus irmãos, é com grande prazer que estamos aqui para interceder ao Senhor, entregando as nossas vidas, confessando os nossos pecados, que a graça de Deus seja para com nossas vidas. Pai, diante da Tua presença, vemos a Deus apresentar nossas vidas, confiante em Ti, pela Tua palavra, Pai, que a gente venha abrir nossos corações para Ti, Senhor. Amém. Que a Tua palavra nos conduza a gente se arrepender das nossas falhas, dos nossos erros que cometemos, tudo aquilo que não é agradável a Ti. Amém. Rogo a Ti que nos perdoe pelas nossas falhas, Senhor. Amém. Mas que o Senhor nos ajude a gente nos purificar por meio da Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. A gente nos remer por meio do Teu sangue, reconhecendo quando precisamos voltar aos Teus pés, reconhecendo a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Pai, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Que a Tua graça, ó Deus, nos alcance e que a gente venha cada dia mais confessar, abrir o nosso coração, se deleitar de joelho em Teus pés, Senhor, clamando por a transformação, por a libertação,
pelo poder da tua graça, ó Pai. Amém. Toma-nos, ajuda-nos a gente limpar a nossa mente e nosso coração diante da tua presença, ó Pai, diante do teu altar. Amém. Que cantamos louvores de adoração por meio de Cristo, que nos transformou a viver uma nova vida transformada. Que a tua Amém. graça seja para conosco por meio de Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Deus em Cristo vos abençoe. A chamada adoração através de cântico por meio de vidas regeneradas está agora exatamente no Salmo 31, versos 21 a 24. Dizem os versos assim: Bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa a sua fidelidade para comigo numa cidade sitiada. Assustado, eu dizia: Estou eliminado de diante dos teus olhos. Tu, porém, ouviste minhas súplicas quando clamei a ti. Amai o Senhor, todos vós, seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Vamos louvar o Senhor com uma canção muito conhecida. Grande é o Senhor que nos livrou da morte, que nos livrou do inferno, que nos livrou de Satanás, que nos livrou de todos os nossos inimigos por meio de Jesus Cristo. A Ele a adoração, é isso que um justo pode fazer com seu coração confiante. Vamos com Marcelo e Selmo cantar Grande é o Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome, pois Ele é digno de louvor e de adoração. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Amém.
Obrigado, Selmo e Marcelo. Engrandecemos o nome do Senhor, pois o nome dele está acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor que nos livrou dos inimigos. No cenário de Davi, eram inimigos físicos, eram inimigos temporários. No nosso cenário, são os nossos inimigos eternos, mas também nossos inimigos temporários. Em Cristo, todos os nossos inimigos não têm mais vitória. Celebramos ao Senhor que nos deu a vitória sobre todos eles. Isso é que deve levar a gente a estar confiante. Vamos fazer uma oração de exaltação ao nosso Deus, ao nosso Senhor, exaltado nos céus e na terra. Deus, glorificamos o teu nome. O Senhor é um Deus acima de tudo e de todos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a vitória sobre todos os inimigos. Por esse motivo, nós justos, salvos, respondemos de maneira plena, com louvor, com adoração, com nossa confiança plena ao Senhor, porque o justo responde ao Senhor, como, ó Deus, resultado do livramento, resultado da salvação, com louvor e gratidão ao nosso Deus através de Jesus Cristo. A ti seja a honra, a glória, a adoração para sempre, pelos séculos dos séculos, através de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra também nos chama a proclamar. Confessamos, já vimos profissão de fé, já confessamos pecados, já vimos adoração por intermédio de cânticos dos remidos. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 41, ele diz: Senhor, teu amor e tua salvação também venha sobre mim, conforme tua palavra. Como é bom a gente entender o amor de Deus e a salvação. Quem nos esclarece o amor de Deus e a salvação? A palavra do Senhor. Irmãos, não se apartem dela. Só por meio do entendimento das Escrituras nós temos confiança plena no Senhor. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Vamos então fazer a leitura do Salmo de número 31 hoje. É o texto que a gente vai desenvolver na exposição do primeiro livro de Salmo, que estamos há dias. Antes da pandemia já estávamos desenvolvendo o primeiro livro do Salmo. O Salmo tem 5 livros. O primeiro livro vai de 1 até o Salmo capítulo 41. E a gente está no 31 do primeiro livro. O primeiro livro que tem uma proposta muito bela em relação à resposta do justo ao Senhor por livrá-lo de todos os seus inimigos. Salmo 31. Senhor, eu me refugio em ti, que eu não me frustre, livre-me pela tua justiça. Inclina teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Senhor, ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me por causa do teu nome. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és meu refúgio. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeias os que adoram ídolos fúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei no teu amor, pois tens visto minha aflição, tens conhecido minhas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés no lugar seguro. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza, pois minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Por causa de todos os meus adversários, fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos e tornei-me motivo de horror para os meus conhecidos.
Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como alguém que está morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a difamação de muitos. Há terror por todos os lados. Justos conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Ó Senhor, mas eu confio em Ti e te digo, Tu és o meu Deus. Meus dias estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Tua bondade. Ó Senhor, que eu não me frustre, porque Te invoco. Que os ímpios fiquem frustrados e sejam emudecidos no Senhor. Calem-se os lábios mentirosos, que falam com insolência contra o justo, com arrogância e desprezo. Como é grande a tua bondade, que guardaste para com os que te temem, e preparaste na presença dos filhos dos homens para os que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença, tu os escondes das intrigas dos homens. Em um esconderijo, tu os proteges das línguas difamadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa sua fidelidade para comigo numa cidade sitiada. Assustado, eu dizia: estou eliminado de diante dos teus olhos. Tu, porém, ouvistes minhas súplicas quando clamei a ti. Amai ao Senhor, todos vós, seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Marinaldo vai orar pedindo a Deus pela palavra que pregada agora será. Oremos. Ó Deus Altíssimo, diante da Tua santidade, nós te pedimos, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que possa conduzir o Teu servo a falar aquilo que está escrito, Pai Santo, e que o Senhor possa, Senhor, consagrar cada dia o Teu servo para ser o ministro do Teu Evangelho aqui nesta terra, Pai. Amém. E que muitos venham ouvir a voz do Senhor através dos Teus filhos, Pai. Amém. Que o Teu filho venha ser um instrumento nas Tuas mãos, faça de acordo à Sua vontade, Pai. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor, o Teu servo para ser consagrado a cada dia diante do Teu altar, Pai, honrando o Teu santo nome para todos sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Marinaldo. Vamos ouvir a palavra do Senhor, exposição do Salmo 31. Sabemos então, irmãos, que o livro de Salmos, ele é um livro que traz uma proposta de o justo louvando ao Senhor por causa da sua salvação, face à derrota de todos os inimigos. E esse livro, primeiro livro de Salmos, é um livro que a maioria dos Salmos de Davi, inclusive esse 31, alguns que não veem nele a ideia do título, mas ele tem um título, claro. Ao regente do coro, ele é um salmo de Davi. Vamos entender também no próprio contexto que ele mostra ser um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo. O livro do Salmo, capítulo de número 1 até o capítulo de número 41, primeiro livro, porque são 5 livros, o primeiro livro tem uma grande ideia. E a grande ideia do primeiro livro, o justo tem a proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta à salvação. Entendemos aqui, então, Deus sendo adorado pelo justo, que em resposta ao livramento dos inimigos, automaticamente o louva com todo o ser, com toda a alma. Essa ideia clara a gente vê na pessoa de Jesus Cristo. Louvamos e celebramos a Deus, que nos livrou de um corpo perecível e vai nos dar um corpo eterno. Nos livrou da morte por meio da ressurreição perfeita, definitiva de seu Filho Jesus Cristo.
Essa é a definição mais clara. Davi, ele é um rei ungido de Israel, escolhido por Deus, sendo sombra que apontava para o rei ungido do Senhor, o Filho do Senhor, o definitivo governante do seu povo, o definitivo supremo pastor, que é Jesus Cristo. Diante desse cenário, esse salmo então nos traz uma proposta clara, definida para os nossos corações. Vamos entender a grande ideia do salmo de número 31, que é um salmo de Davi, louvando a Deus, plenamente confiante. A proposta do salmo de número 31, o justo confiante adora ao Senhor, que apesar das aflições, será salvo de seus inimigos. Presta atenção, o justo confiante adora ao Senhor, que apesar das aflições, será salvo de seus inimigos. Aqui esse salmo é um salmo de Davi, e este salmo vai declarar esse homem de Deus, justo e confiante, adorando ao Senhor, apesar das aflições e sendo salvo de seus inimigos. Nós temos, na verdade, duas estrofes principais, mas eu quero trabalhar em três, até pela proposta do lamento desse salmo, a proposta da expressão de confiança e a proposta também do louvor descritivo, ou de um voto de louvor a Deus, está exatamente no final. A primeira estrofe, eu vou trabalhá-la dentro do verso 1 até o versículo de número 13. Essa primeira estrofe, essa canção bela de louvor a Deus, demonstrando confiança face aos inimigos, porque Deus o livrou. A primeira proposta que vai ampliar a grande ideia, vai dar o entendimento da grande ideia, é o justo face aos ataques de seus inimigos, confia no Deus de sua salvação. Anota aí. De 1 a 13, o justo face aos ataques de seus inimigos, confiam no Deus de sua salvação. E é isso que agora a gente vai entender. Do verso 1 ao verso 3, nós já temos claramente um apelo, um clamor inicial, pedindo a Deus socorro. Observe que aqui a gente tem vários progressivos sinônimos, ou vários progressivos paralelismos. Ele vai mostrar essa confiança a Deus, e aqui nós temos de 1 a 3, confiança por causa do livramento diante da atuação dos seus inimigos. Olha o verso primeiro, por exemplo. Senhor, eu me refugio em ti, que não me frustre, livra-me pela tua justiça. Veja que agora ele faz um apelo a Deus, ele diz que se refugia, essa ideia de se refugiar é a ideia de confiar. E essa ideia de confiar, de se refugiar, Deus sendo rochedo, no Salmo essa ideia é repetida. O paralelismo, tanto progressivo quanto sinônimo, vai mostrar esse justo, que aqui é o rei Davi, declarando a sua confiança em Yahvé, a sua confiança em Deus. E, mediante essa confiança, ele diz que Deus o livraria pela sua justiça, por ser justo. Então ele vai declarar a sua confiança em Deus, que é o seu rochedo. Verso 2, você vai entender esse mesmo aspecto. Inclina teus ouvidos para mim. E ele está pedindo, está mostrando um clamor. Livra-me depressa, sê minha rocha e refúgio. Aqui ele está mostrando mais uma vez que ele confia em Deus e por isso ele clama mediante a sua confiança. E ainda o verso 2, ele diz: uma fortaleza poderosa para me salvar. Porque tu és uma fortaleza poderosa para me salvar. Então, do verso 1 ao verso 2, a gente encontra uma proposta de apelo do salmista Davi, um clamor apelativo, mostrando em Deus a sua confiança. E aí veja que o versículo 3 mostra o motivo. E ele diz: porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, e aí guia-me, encaminha-me por causa do teu nome. E aí ele vai um pouquinho mais ainda: tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, e tu me remiste, ó Senhor Deus da verdade. Então, agora, do verso 3, do verso 1 a verso 5, na verdade a gente poderia até ir até o 5, ele mostra a confiança no Senhor,
pois o Senhor o livrou de seus inimigos. Então, ele mostra que primeiro ele confia, depois ele diz o motivo, porque o verso 3 é uma explicativa. Ele diz, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Agora, essa confiança, mostrando essa confiança, qual era o motivo da confiança? E ele diz, tira-me do laço, verso 4, que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Aqui agora ele está mostrando porque ele confia em Deus, porque Deus é a sua fortaleza, porque Deus é aquele que o livra, porque ele diz no verso 4 que existe laços que o armaram. Aqui ele está falando dos inimigos, ele está falando daqueles que espreiteavam contra ele. Davi, você já sabe que é aquele camarada que durante toda a caminhada, os 40 anos de ministério pastoral, de reinado, Davi é perseguido, e eu vou usar essa expressão, dos pés à cabeça. E nesse cenário todo, dos 40 anos de pastorado, dos 40 anos de reinado, perseguido por Urso, perseguido por Saul, perseguido por Isbosete, perseguido por Absalão, perseguido pelas nações inimigas de Israel, jebuseus, filisteus e demais inimigos no contexto do cenário do deserto lá de Israel, lá do contexto da Palestina, do contexto do cenário do deserto. Ele então mostra que Deus é a sua salvação e por isso que ele se refugiava no Senhor. Interessante que essa é uma tônica dos salmos. O Salmo 1 mostra que aquele que se refugia no Filho, o Salmo 2, ele é protegido. Aquele que se guarda no Filho é uma alusão a Cristo, já sendo ali o salmista Davi, o rei de Sião, mas já é uma alusão ao Cristo, ao Rei eterno de Deus, ao definitivo Rei. Todos aqueles que se refugiarem no Filho, eles são seguros. Significa dizer que só Deus, ele demonstra para nós salvação plena. Por isso que a gente precisa colocar nossa confiança, a nossa segurança plena no Senhor. Aí então nós temos do versículo de número 1 até o versículo de número 5. O justo confia no Senhor, pois ele o salva dos inimigos. Aqui é claro esse aspecto dessas pequenas estrofes, ampliando a ideia até o verso 13. E eu disse que no verso 1 a verso 13, a grande ideia é o justo face os ataques de seus inimigos, confia no Deus da sua salvação. Então a gente já viu de 1 a 5, Davi mostrando a confiança, mostrando o motivo por que ele está confiando. E agora do verso 6 até o versículo 13, a gente encontra outras declarativas que amplia a sua confiança no Senhor, mas também amplia Deus derrotando os inimigos diante do clamor daquele que confia no Senhor. Olha para o verso 6 comigo. Odeias os que adoram ídolos fúteis, eu, porém, confio no Senhor. Aqui a gente tem um paralelismo contraste. O que é um paralelismo contraste? Deixa eu explicar para ficar claro. Ele mostra aqui um contraste entre os que confiam em ídolos, mas aquele que confia no Senhor. E ele que faz a declaração que ele confia. Veja, odeias, ele diz, Deus odeia os que adoram ídolos fúteis. Ele está falando daqueles e das nações, e no aspecto também de Israel, que abandonavam Deus para adorar os ídolos. Aqui está falando no cenário de idolatria de Israel. Você sabe que até o povo de Israel, no cenário do Antigo Testamento, quando Deus o livrou com mão forte, através de Moisés, Deus alimentou no deserto, deu maná durante um período bom, deu também água quando eles estavam com sede no deserto, poupou os pés, os calçados, poupou a roupa. Mesmo depois de tudo isso, quando Moisés passa 40 dias, 40 noites, pegando os mandamentos de Deus, quando ele volta de lá, e antes mesmo até de voltar, o povo está adorando o bezerro de ouro. A idolatria se voltada para aqueles que Deus tinha tirado com mão forte. Interessante que aqui ele traz um aspecto, odeias os que adoram ídolos fúteis. Nesse cenário, quando o povo adora o bezerro de ouro, o próprio povo de Israel, Deus traz uma praga tremenda sobre aquele povo, e Moisés vai interceder para que Deus atuasse com a sua misericórdia, e Deus atua. E aqui também está um cenário das próprias nações pagãs,
que adoram os ídolos, e por causa disso, Deus está punindo. E Deus vai também tirar todos aqueles que adoram as imagens, abandonando a adoração genuína ao Senhor. Portanto, você tem um contraste aqui no verso 6. Odeio os que adoram ídolos fúteis. Eu, porém, aí é Davi, confio em Yahvé, confio no Senhor. Eu, porém, aqui você tem um aspecto de contraponto, de contraste. E aí ele agora vai dizer o motivo. Eu me alegrarei, me regozijarei no Senhor, no teu amor, pois tens visto minha aflição, tens conhecido minhas angústias. Agora, ele diz que ele adora ao Senhor em contraste com aqueles que buscavam adoração aos ídolos. E por quê? Porque Deus era aquele que ouvia, que atendia, que escutava seus gemidos, suas angústias, suas lutas. Olha, não foram poucas. Dentro do período que Davi pastoreava as ovelhas do pai, quando estava lá no relento, tomando sol, chuva, enfrentando leões e ursos, Davi passa por momentos angustiosos. Mas o que é tremendo é que nesse cenário aqui, ele está mostrando um cenário de perseguição. Quando ele foge lá de Saul, ele passa dias difíceis, até fome ele passa. Mas o que é tremendo, irmãos, é que independente de todas essas angústias, face aos ataques dos inimigos, Davi tremendamente expressa confiança no Senhor. E isso aqui é muito importante a gente entender isso, que mesmo face às angústias, olha para o verso 9, quando ele diz exatamente isto: ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado, os meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza. Aqui mostra um aspecto de mesmo Davi, num cenário de confiança, demonstração de confiança em Deus. Ele está também angustiado, mas mesmo angustiado, aqui está uma expressão plena de confiança. O justo, então, confia no Senhor, que o livra de seus inimigos, apesar de toda angústia, de toda dor. Queridos, a partir do verso 9, nós temos uma expressão de angústia do salmista. Ele vai mostrar toda a dor que ele enfrenta por causa dos seus adversários. E aí ele começa a descrever esse momento de terror, de angústia tremenda. E aqui agora você vai encontrar muitas expressões: angustiado, estou para baixo, tristeza. Olha o verso 10. Pois a minha vida é consumida pela angústia, meus anos pelos gemidos, minha força desfalece, meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Aqui também a gente vai verificar um aspecto da angústia, tem muito a ver com a ideia de pecado. E esse cenário aqui provavelmente é aquele cenário quando ele peca contra Urias e Betseba, e por causa disso ele sofre muito. Tem até nesse cenário ele ora a Deus depois para que inclusive o filho que ele teve no cenário do adultério, e esse filho não gera, não vai à frente. Nesse momento aqui a gente percebe que ele diz no verso 10: pois a minha vida é consumida pela angústia, meus anos pelos gemidos, minha força desfalece, meus ossos se consomem em razão da minha culpa, ou do meu pecado, Por causa de todos os meus adversários, fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos, tornei-me motivo de horror para os meus conhecidos, e quem me vê na rua foge de mim. Esse cenário aqui é exatamente aquele momento em que ele está fugindo lá de Absalão. Ele tem lá da casa de Saul zombando dele. As pessoas viram toda aquela vergonha, inclusive Absalão pegando todas as mulheres do rei, aquele cenário, e tendo casos com ela em frente de todo Israel, de todos os seus inimigos. E ele é desonrado, ele é colocado no chão, e por isso que aqui ele vai falar em razão da minha culpa. Aqui é um contexto, o próprio Salmo está nos levando ao cenário de contexto. No verso 12 até o verso 13, ele diz: sou esquecido por eles como alguém que está morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a difamação de muitos.
há terror por todos os lados, juntos conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. A ideia de trama ou de conspiração por todos os lados tem muito a ver com aquele cenário dele. Todos os inimigos, não bastasse as nações inimigas, como os filisteus, os jebuseus e demais nações, a gente verifica que o filho se levanta contra ele. A gente verifica que o próprio rei Saul, por quem ele lutou durante muito tempo, se levanta contra ele. Há uma trama. E aqui parece estar muito claro aquele aspecto do Salmo 2, que se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Davi era um ungido de Deus, mas se levantam contra ele. Essa cena, do verso 9 até o versículo de número 13, ela é muito clara quando a gente vê Jesus Cristo atraindo sobre si todos os nossos pecados. Mas durante todo esse cenário de Jesus sendo atraído até a cruz por causa dos nossos pecados, as nações se levantaram contra ele, conforme lá Atos 3, Atos 4, né? E a gente percebe que nesse cenário todos se levantam contra o rei Jesus e o acusam, o difamam diante das ruas, na caminhada até a crucificação. Jesus é massacrado, é zombado, é cuspido, rejeitado. Esse cenário de Davi já aponta para esse cenário definitivo do rei, que seria zombado e escarnecido por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas. Mas mesmo assim, nesse cenário onde todos se levantam contra o rei, o que é que Jesus expressa naquela cruz? Naquela cruz. Como Davi aqui expressa confiança no Senhor, apesar da sua culpa, aqui pelo seu pecado com Betseba e também mandando matar Urias. No cenário de Jesus, é porque todos os nossos pecados estão sendo lançados sobre ele. Todos os nossos pecados estão indo até ele. Por isso que ele diz, Isaías, no cenário de Cristo, ele diz que todos os nossos pecados foram atraídos, as nossas iniquidades ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Esse cenário então, do verso 1 a 13, o justo faça os ataques de seus inimigos, confia no Deus de sua salvação. Como eu posso aqui trazer nesse cenário de Davi, mostrando confiança a Deus e sendo acuado por todos os seus inimigos, verifica a sua confiança de Deus salvando a sua vida, a sua história e colocando na grande Jerusalém, na cidade do grande rei. 3 assuntos temos aqui nessa estrofe. Nessa oração de fé, nessa oração de confiança, apesar da angústia, da alma angustiada do salmista, a gente vê 3 assuntos que eu acho que são importantes para a aplicação. Primeiro, a confiança no Senhor. Mesmo que a nossa vida ela esteja pautada em altos e baixos, angústias por causa até da culpa do pecado, o que Davi, no seu cenário temporário, passageiro, declara que é confiança no Senhor, porque ele sabia que Deus haveria de graciosamente livrá-lo de seus inimigos, que é o outro assunto. O outro assunto é livramento dos inimigos, porque mesmo atacado por todos, rodeado por todos os inimigos, Davi tem confiança de que Deus o livraria de todos os seus inimigos. No cenário temporário do rei Davi, que é um rei sombra, é um rei que vai apontar para o rei definitivo, os inimigos, eles caracterizam aqui como reis, como todos aqueles que se levantaram contra o rei no cenário terreno. No nosso cenário, os inimigos se levantam contra nós, está simplesmente pontuados como pecado, o inferno, morte, são o pecado, morte, inferno, Satanás, são os inimigos do crente.
durante a nossa caminhada, irmãos, durante o nosso período de pastoreio, período em que Jesus conduz a gente até a Nova Jerusalém, a gente passa por dores. Esses dias estamos passando, aflições. Tenho recebido de vez em quando algumas ligações de pessoas até não da nossa igreja, dizendo: pastor, estou com medo, estou plenamente apavorado. Essa situação tem me trazido tanta angústia, tanta dor, tem me trazido insegurança, tem me trazido, pastor, muito desespero. O quadro da morte, o quadro de uma economia completamente fracassada. Eu não tenho mais estabilidade, pastor. Eu tinha uma estabilidade, hoje eu não tenho mais. Eu quero dizer para nós, para o meu coração, para o seu coração, Davi, apesar das aflições temporárias que passou no seu físico, no seu corpo, o que muda esse quadro de dor, de angústia, é a gente confiar plenamente no Senhor. E aqui Davi diz que ele mesmo angustiado, ele clamou ao Senhor. Isso parece muito aquele aspecto de Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mesmo angustiado, porque estava levando sobre si todos os pecados. O que muda essa angústia apavorante no coração de um crente, na luta temporária, mas também o medo da luta posterior à morte, é a confiança no Senhor, querido. É a confiança. Por isso que o justo face aos ataques dos inimigos, confiam no Deus da sua salvação. Então, o primeiro elemento que temos aqui de Davi, que nos leva para Cristo, é a confiança no Senhor. A gente tem mais adiante esse elemento da confiança nos livros dos Salmos, que confiam no Senhor, elevam meus olhos para os montes. Já lá no Novo Testamento, a gente tem esse cenário quando diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente tem plena convicção, agora há poucos instantes a gente viu no culto Gaso, Adilson dizendo: eu confio no Senhor, não há por que ter medo. A gente pode até se sentir inseguro, é natural, nós estamos ainda num corpo pecaminoso, mas o fato de confiarmos em Cristo, na sua vitória sobre a cruz, na sua vitória sobre a morte, na sua vitória sobre o pecado, na sua vitória sobre Satanás, isso nos traz confiante. Irmãos, eu tenho tanta convicção no Senhor, a Bíblia me traz muita confiança. E nesse momento que aqui está bem explícito aqui, Davi, apesar de momentos angustiantes, ele depositou no Senhor a sua salvação. O crente, apesar da morte que cerca ele todo dia, ele confia no Senhor porque vai ressuscitá-lo na volta por meio de Jesus Cristo, naquele dia que o Senhor voltar. O crente, apesar das aflições por causa das incertezas, ele tem plena convicção de que Deus é o Senhor que está com ele todos os dias. Jesus disse isso até a consumação dos séculos. A alma angustiada, porém confiante, é isso que a gente vê aqui nesse cenário. E o que não deve faltar face à angústia, irmãos? Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Então, de 1 a 13, o justo face aos ataques de seus inimigos confia no Deus da sua salvação. Jesus, quando estava atraindo sobre si todos os nossos pecados, ele diz: Deus meu, em tuas mãos, ou melhor, lama sabachthani, por que me desamparaste? Mas depois tem uma oração final de Jesus, e ele diz assim, preste muito bem atenção, está consumado, acabou. Quando a gente confia em Jesus, acabou. Jesus consumou, ele garante para a gente isto. Só a plena confiança em Cristo nos dá convicções em meio às incertezas de um mundo passageiro como o que estamos vivendo. Nesta manhã, eu quero lhe convidar a colocar sua confiança plena no Senhor. Talvez eu esteja falando agora para a gente que até para sair de casa está trêmulo. Esses dias conversei com uma pessoa que estava com tanto medo, mas tanto medo, tanta insegurança, que já
estava até com um equilíbrio emocional abalado. Não deixe que as circunstâncias passageiras abalem seu coração. Confia no Senhor. Salmo 37, se não me falha a memória, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Agora, a gente tem uma expressão que vai trazer confiança mais explícita ainda. Do verso de número 14, a gente vai para a segunda grande ideia que confirma a grande ideia principal, que é a grande ideia principal: o justo, confiante, adora ao Senhor, que apesar das aflições será salvo de seus inimigos. Essa grande ideia também é sustentada pela essa outra parte, que vai para uma mais estrofe, que é do 14 a 20. O justo confia no Senhor, que o protegerá de seus difamadores. Vejam aqui nos versos de número 14 a 20. Aqui é uma expressão de confiança, em contraste com a seção de lamento, da angústia. A gente vai encontrar agora essa expressão de confiança muito voltada para o Senhor de novo. Por isso que o que é repetido aqui? Senhor meu refúgio, Senhor meu rochedo, eu confio em Ti, o Senhor minha fortaleza. Olha como ele começa essa próxima sessão. Ó Senhor, mas eu confio em Ti e digo: Tu és o meu Deus. Meus dias estão nas Tuas mãos. Parece-me muito aquela ideia de: em Tuas mãos entrego o meu espírito, de Jesus lá mais na frente. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Tua bondade. Ó Senhor, que eu não me frustre, porque eu Te invoco. Que os ímpios fiquem frustrados e sejam emudecidos no céu. Aqui o que é que ele tem? Ele tem, na verdade, um aspecto de mostrar que a sua confiança vai ampará-lo por causa da bondade de Deus, porém, o ímpio, ele será frustrado por causa da sua não confiança no Senhor. Na verdade, essa tônica, esse tema de justo e ímpio, nos Salmos é muito forte. Veja que começa assim, o Salmo 1 e 2, eles vão reverberar esses assuntos. E veja que lá no Salmo 1, o justo, ele anda na lei do Senhor, e por causa disso, ele está afastado do pecado e afastado dos ímpios, mas ele vai permanecer na congregação dos justos. Mas o ímpio diz que o caminho dos ímpios, no Salmo 1, perecerá. Aqui ele mostra também essa expressão de confiança, e mostra que os difamadores, que aqui é o justo, o ímpio, o injusto, o inimigo, ele será abatido pelo Senhor. No verso então de 14 até o verso 16, o justo confia no Senhor, espera nele o livramento de seus inimigos. Mas quando você vai para o verso 17 até o verso 20, você também tem vários paralelismos progressivos que mostram: o justo confia no Senhor, que em sua bondade o protegerá dos difamadores ou dos inimigos. No cenário da cruz, Jesus ele tem muitos difamadores. Os saduceus, os fariseus levantam calúnias, mentiras contra ele, mas mesmo nesse cenário, para levar à crucificação por causa da minha culpa e da sua culpa, Deus justifica as nossas vidas por intermédio do justo Jesus. Bom, o justo então confia no Senhor, que protegerá de seus difamadores. Não importa o que agora as nossas lutas e provações no corpo temporário nos tragam, porque o Senhor nos livrará de tudo isso por causa da nossa confiança. E mais uma vez nessa estrofe há uma expressão de confiança, apesar das línguas difamadoras, ou seja, do inimigo está atuando, do adversário está atuando. É bem verdade, no cenário da nossa vida espiritual, Satanás é acusador. Satanás, ele é mentiroso e ele difama aqueles que confiam no Senhor plenamente, mas Jesus já o derrotou. Jesus já mostrou sua vitória sobre ele durante toda a caminhada terrena. Quando Jesus foi tentado,
Jesus disse para ele 3 vezes, está escrito, mostrando o poder da graça de Deus sobre a vida do filho, do justo. Quando nós nos submetemos então a Cristo, nós vencemos esse temor que nos cerca diuturnamente por causa das pressões. Coração vacilante, coração errante. Deus, ele nos traz segurança e precisamos fazer isso através de Jesus. Quero trazer alguns aspectos aplicativos para essa segunda estrofe. 3 assuntos aqui são abordados nessa estrofe. Mais uma vez, o elemento confiança. Ele mostra já no primeiro versículo, confio no Senhor. Depois ele mostra livramento dos inimigos e os inimigos frustrados, porque o resultado é o final dos ímpios. Não é um resultado positivo, porque ele abandonou o Senhor, abandonou sua aliança, não tem confiança naquilo que Deus estabelece. Finalmente, nesse cenário, a confiança em Deus é a solução e segurança para as nossas almas, porque ele aqui expressa o abrigo do Senhor. Veja o verso 20. No abrigo da tua presença, ele está falando do santuário móvel lá do tabernáculo. Tu os escondes das intrigas, tu os escondes das intrigas dos homens. Em um esconderijo, tu proteges das línguas difamadora. Por isso, esse texto agora, do 14 até o verso de número 20, o justo confia no Senhor, que o protegerá de seus inimigos ou de seus difamadores. Finalmente, qual é a resposta do justo protegido em meio à angústia, protegido pelo Senhor pela sua confiança, nele plenamente demonstrada, nele plenamente colocada? Qual é a resposta? O verso 21 a verso de número 24, a gente vai entender a grande ideia desse texto também, finalmente, finalizando o cenário. 21 a 24, o justo louva ao Senhor com confiança, que punirá seus inimigos por nele esperar. Agora é o justo louvando ao Senhor com confiança, que punirá seus inimigos por nele, por no Senhor confiar. Olha só, agora ele começa com um louvor declarativo. Bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa a sua fidelidade para comigo numa cidade sitiada. Tem um cenário em que Davi é cercado, a cidade é cercada, e nesse cenário Saul está querendo matá-lo. E como Davi tinha consultado ao Senhor, e o Senhor disse para ele, vai embora porque Saul vai matar você aqui dentro. E Davi, então, foi embora. Veja que aqui ele está declarando esse momento em que Deus, quando consultado por ele, mandou que ele saísse daquela cidade, porque caso contrário, Saul mataria. E agora ele diz, bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa a sua fidelidade para comigo numa cidade sitiada. Assustado eu dizia, estou eliminado de diante dos teus olhos. Tu, porém, ouviste as minhas súplicas quando eu clamei a ti. Aqui nós temos Davi mostrando que mediante o clamor, quando a cidade sitiada e o inimigo estava ali prestes a matá-lo, e Deus o livrou de maneira espetacular pela sua confiança. Agora ele está louvando a Deus, porque Deus, por ele confiar nele, por Davi confiar no Senhor, o livrou mais uma vez dos inimigos. Veja o tema de novo. Confiança no Senhor, livramento dos inimigos, e agora um tema novo, que embora seja abordado já cá no primeiro, que é o louvor a Deus. Por isso que o tema, qual é o tema que a gente contou para você? O justo confiante adora ao Senhor, que apesar das aflições, será salvo de seus inimigos. Então, o que é que a gente viu? A grande ideia do Salmo 1 até 41. O justo tem proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta da salvação. Isso é a grande ideia do livro. Veja como tem a ver a proposta do 31 com a grande ideia do livro todo. Qual é a resposta que devemos dar a Deus por nos salvar, como salvou Davi dos inimigos temporários? Qual a resposta que devemos dar a Deus? E Davi aqui vai já mostrar isto, é louvor. Ele adora ao Senhor que o livrou de seus inimigos.
Mas tem uma coisa que é tremenda. Nos versos 23 e 24, ele não só louva, mas ele convoca pessoas para fazer isso. Esse cenário de Israel é o cenário que ele está convocando os filhos de Israel, os seus pastoreados, para adorar o Senhor. Por isso que ele diz: amai ao Senhor todos vós seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. Soberbo aqui é ímpio. O soberbo aqui é um injusto. Então veja o tema de novo do ímpio. Ele está dizendo: louve ao Senhor, porque nos livra do ímpio. Agora ele convoca Israel e diz: louvai vós santos ao Senhor, que protege o justo, mas pune o soberbo, pune o ímpio, pune o arrogante. Onde é que nós vemos a proteção do justo? Na pessoa de Jesus. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor está salvo. A Bíblia diz que todo aquele que se submete a Cristo, a ira de Deus não está mais sobre ele. E a resposta pelo livramento de Deus dos nossos pecados, pelo livramento de Deus no final da nossa história de Satanás, Deus nos livrará dele, nos livrará do inferno. Por quê? Porque a gente se submeteu ao Filho. Porque a gente se colocou debaixo da graça de Deus por intermédio de Cristo. Veja o verso 6. O verso 24. É um imperativo. Sede fortes, corajosos, todos vós que esperais no Senhor. No cenário agora ele está dizendo ao povo de Israel, ele está dizendo: sede forte. Parece aquele momento lá de Josué. Você se lembra do momento de Josué? Após a morte de Moisés. Sede forte e corajoso. Se andares na minha lei e fizer conforme o meu servo Moisés, será bem sucedido. Parece que é um cenário semelhante a esse. Davi está dizendo: sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Ou seja, diante de angústia, dor, lamento, dificuldade, qual é a proposta de Davi? Louvar o Senhor, que nos livra dos inimigos, e, olha, confiai de novo. A proposta do Salmo começa com confiança e termina com confiança. A confiança, na primeira seção de 1 a 13, está diante de lamento, de angústia e de dor. E interessante que essa confiança no Senhor, diante de lamento e de dor, a gente vai conseguir ver naquele momento lá de Jesus clamando no Getsêmani. Lembra lá? Naquele momento quando Jesus está passando uma intensante agonia. E é um momento lá nos verso 4, verso 5, a gente vê que essas palavras foram ali proferidas por Jesus antes da sua morte lá na cruz, quando ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa mesma palavra de Estevão, viu? Quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo no momento de angústia, de desespero, confiança. Então a gente teria aqui alguns aspectos. O que é que um justo hoje, purificado, redimido, por meio de Jesus Cristo, precisa expressar ao Senhor? Primeiro, confiança. Mesmo no quadro de dor, de desespero, de morte. O justo, aquele que foi justificado, teve o pecado perdoado, por meio de Jesus Cristo, precisa confiar. E tem uma expressão que eu gosto agora no final do Salmo: sede forte e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Não devemos, irmãos, perder a nossa estabilidade nem emocional, nem espiritual, porque quando se confia no Senhor, nada pode desestruturar a nossa alma. É verdade, estamos num corpo ainda perecível, um corpo de dor, mas o Senhor em quem confiamos é superior a tudo isso. Precisamos então mostrar confiança. Em meio à dor, angústia, a nossa confiança em Cristo nos preserva emocionalmente, nos preserva espiritualmente, nos preserva fisicamente. Porque mesmo passando por todas as lutas e provações, aqui o Senhor demonstra a sua graça mediante a confiança nele. Um outro aspecto é que, mediante as lutas e provações,
e a gente tem que confiar que o Senhor nos salvará. Aqui já aponta para a ideia da salvação na pessoa de Jesus. Apesar de nossas lutas por causa do pecado, Deus já nos garantiu a salvação na pessoa de Jesus Cristo. No cenário de Davi eram as lutas contra os inimigos temporários. No cenário de Jesus é exatamente a vitória sobre os inimigos temporários e os inimigos da eternidade. Os inimigos que não nos afastaram da eternidade por causa da nossa confiança no Senhor. Finalmente, o que é que justos fazem agora? Celebram, adoram e glorificam a Jesus. Portanto, a grande ideia, o justo, confiante, adora ao Senhor, que apesar das aflições, será salvo dos seus inimigos. Em Apocalipse, o bom é que aqueles que passam por grandes lutas e provações, por tribulação, estão lá diante do Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que é que Deus espera de seus salvos hoje na pessoa de Jesus Cristo? Confiança e adoração, porque Ele nos salvou de todos os seus inimigos, da morte, do inferno, de Satanás e de quem quer que seja. Se nesses dias as instabilidades do momento têm afligido o seu coração, o que Deus espera de você é plena confiança nele. Plena confiança nele. Se você é aquele que não está conseguindo nem mais dormir, se você é aquele que está até desesperado, tomando remédio controlado, porque não consegue nem mais fechar os olhos, tem algo muito forte agora que deve pastorear nossos corações. O Senhor nos confronta. Precisamos colocar nossa plena confiança nele, porque os que confiam em Cristo estão seguros, apesar das aflições que os inimigos nos fazem passar. Vamos cantar uma canção agora. Salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus, aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome. Jesus é o Rei dos Reis, aleluia. Salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Amém. Deus seja louvado, honra e poder pertence a Ele. Ele nos salvou. Através de Jesus Cristo nós temos plena convicção. A Ele a honra e a glória, e devemos confiantemente responder
ao Senhor com adoração, louvor, com vida plenamente confiante nele, porque ele é o Senhor da nossa salvação. Nós queremos nesse instante encerrar, e eu quero hoje eu vou fazer o contrário, eu vou fazer a súplica permanente lá de Salmo 90, verso 17. Depois eu vou fazer a oração final, agradecendo também a Deus por a equipe. Nós temos várias equipes durante a caminhada, e hoje nós vamos sempre terminar a partir de hoje com uma oração com as equipes. Salmo 90, 17 diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Deus seja exaltado, glorificado para sempre. Temos a equipe de hoje, pela manhã, Selmo, Binho, equipe reduzida por causa dos decretos, Marcelo, que já é parte da equipe permanente, sempre que está atuando, Binho também por causa da sonoplastia. Vem cá, Selmo, vem cá, Binho, vem cá também, Marcelo. E nós vamos orar, e eu quero encerrar, inclusive, com essa equipe falando graça e paz de Cristo Jesus para todos vocês, e pedindo a vocês que estejam orando por todos nós em Cristo. Vamos juntos? Graça e paz coletivo? Graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Eu quero orar por essa equipe. Senhor, abençoe a teus filhos, fortaleça e dê em dobro tudo aquilo que eles necessitam para o suprimento de suas necessidades no caminhar peregrino até a volta de Cristo. Obrigado pela voluntariedade dele, dedicação e as vidas deles no altar do Senhor. Enquanto muitos não estão podendo sair de casa, eles estão também por meio de Cristo, ó Deus, se apresentando e lutando para que nós possamos cultuar pelo canal do YouTube online, glorificar o teu nome. Continue fortalecendo e abençoando teus filhos por meio de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Até a noite, estudando o livro de Apocalipse, se Deus permitir.